E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de um questionamento que eu fiz agora há pouco para mim e veio a ideia de gravar esse vídeo, que é o seguinte: você sabe para onde a sua empresa de fato está indo? E eu vou te contar por que eu tô te fazendo esse questionamento, porque agora há pouco eu estava aqui no escritório estudando e eu me fiz esse questionamento. Exatamente por quê? Porque hoje é um domingo, tá? Eu tô aqui, passei ontem o dia inteiro aqui no escritório no sábado. Hoje de manhã eu fui à igreja e voltei para cá, pro escritório também, para estudar, para criar conteúdo, para me desenvolver como empresário. E o que isso impacta na sua vida? Simples. Eu tava aqui pensando o seguinte, cara, a vida de empresário a gente sabe que não é fácil, que tem vários desafios, a gente, cara, tem a dificuldade em contratação de mão de obra, a gente tem dificuldade com o imposto que é alto, etc, etc, etc. E é muito comum que o empresário, ele viva um mês após o outro. Eu não sei se você hoje passa por isso, tá? Mas eu passei por isso durante muito tempo. Eu empreendo agora há 11 anos, então o dia que eu gravo esse vídeo tem 11 anos que eu tenho empresa, e durante uns 7, 8 anos eu passei muito perrengue, muito perrengue. Hoje tá um pouco mais fácil, mas ainda assim tem vários desafios. E eu, aqui, acabando de fazer um curso, eu pensei o seguinte, cara, hoje em dia eu já tenho um pouco de noção de para onde vai a minha empresa e quais são os próximos objetivos que eu estou buscando como empresário. Mas por muito tempo eu não sabia, não fazia a menor ideia de para onde o meu negócio estava indo. Eu vivia literalmente mês a mês. Por mais que fizesse dinheiro, só que ia vivendo mês a mês. E estudando agora um curso de produção de conteúdo aqui para YouTube, eu pensei isso, falei, cara, tem muito cliente que eu atendo hoje que ele não sabe para onde a empresa dele está indo. Ele monta um negócio, ele monta um CNPJ, achando que vai ser um mar de flores, e começa a trabalhar, e começa a se virar, e aí no mês tem resultado, no outro não tem, vai tropeçando, e aí com o tempo ele cresce, contrata uma agência de marketing, ou enfim, contrata equipe. Só que o principal que eu fiquei pensando é o seguinte, cara, a quantidade de empresário hoje que tem um negócio, tá? Que a família dele depende daquilo, esposa, filho, ou se for uma mulher, o marido depende daquilo, os filhos, enfim. E muitas vezes o empresário ele não tem clareza do que ele está construindo. E esse é o motivo desse vídeo. Por isso que eu liguei a câmera aqui, parei um pouco os estudos para contar para você como está sendo o meu final de semana de estudos e criação de conteúdo, tá? Mas para principalmente te desafiar e te perguntar o seguinte: tu sabe para onde a tua empresa hoje está indo? Vou te dar um exemplo, tá? Eu li um livro no passado, esse aqui, ó. O Manuscrito Original, do Napoleão Hill. Um livro dificílimo de ler, quase 800 páginas, uma linguagem um pouco repetitiva às vezes, é um pouco chato, não vou mentir pra você. É um livro desafiador. Só que tem ouro aqui dentro, tem ouro aqui dentro. E no capítulo 2, ele fala o seguinte, que a segunda lição dele aqui é objetivo principal definido. E isso gira o tema desse vídeo, que é o seguinte, você só consegue saber para onde a sua empresa está indo, de fato, se você tiver clareza absoluta do que você quer atingir. E a maioria dos empresários, e eu me incluo nessa, tá? Há pouco tempo só que eu alinhei um pouco mais isso. Mas a maioria dos empresários vive mês a mês ou ano a ano, mas sem ter um objetivo de 3 a 5 anos à frente. E faz uma reflexão agora. Quantos empresários que você conhece, amigos seus, que têm um objetivo de 3 anos à frente, de 5 anos à frente? É muito raro isso acontecer, tá? Eu tenho um mentor que ele sempre que a gente se encontra, ele fala isso, cara, e aí, já definiu o teu objetivo de 3 anos? Porque isso é muito importante para você que está vendo esse vídeo crescer a tua empresa. E aqui hoje eu escrevi aqui no caderninho algumas coisas que eu vou ler para você de como que eu uso aqui para começar a organizar a minha vida empresarial e a minha empresa em si para atingir objetivos de 3 a 5 anos, tá? E principalmente para encontrar esse rumo que a minha empresa vai tomar nos próximos meses e nos próximos anos. Eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre isso, tá? Eu separei aqui em 5 passos, bem de boa, só que isso exige de você reflexão. Então, assim, conselho que eu te dou, assista esse vídeo mais de uma vez,
Então, assiste ele agora, vai até o final, depois salva esse vídeo no celular, no WhatsApp, enfim, e marca no dia seguinte ou mais tarde de pegar uma folha, uma caneta e escrever o que eu vou te passar aqui, porque isso vai ser uma ótima reflexão para a tua empresa, para você saber se o teu negócio está crescendo para o caminho que você acha o ideal, tá? Ou se você não tem nenhum caminho, que isso te ajude a encontrar esse caminho. Porque quando você tem um objetivo definido, conforme fala Napoleon Hill aqui nesse livro, tudo fica mais fácil daqui para frente, porque você sabe exatamente quais são os sims e quais são os nãos que você vai dar para as oportunidades que aparecerem, beleza? Então, vamos lá. Cara, o que eu separei aqui em 5 passos para você, tá? Como que você consegue encontrar um objetivo para sua empresa? Como que você consegue criar de fato um ponto, uma linha de chegada ou criar um objetivo de 3 a 5 anos à frente, cara? A primeira coisa que eu me questionei quando eu fui fazer esse exercício a primeira vez é porque é muito difícil você saber o que você quer hoje daqui a 3 anos. Às vezes é difícil saber o que você quer no final do ano, imagina em 3 anos à frente, tá? Então aqui, eu pensei o seguinte, cara, eu não tenho muita clareza no que eu quero. Só que eu acho muito mais fácil você começar a fazer isso sabendo o que você não quer. Então, a primeira coisa que você tem que definir na tua empresa hoje é aquilo que você não quer. Porque empresário tem oportunidade o tempo todo de montar negócio novo, de lançar produto novo, de seguir uma linha nova, etc. Se a gente falar sim para tudo, acabou, velho. Você vai ser uma barata tonta a vida inteira. E talvez você não tenha crescido ainda o que você quer crescer por excesso de sim. E eu falo isso porque eu passei por isso por muito tempo. Tudo que era oportunidade que vinha, eu falava sim. Todo cliente que eu pegava, eu não julgava se aquele cliente era um cliente talvez saudável para a minha operação. E nem todo cliente é saudável para toda empresa, mas isso é um tema para um outro vídeo, tá? Então, começa a anotar, faz uma lista de todas as oportunidades de crescimento que você tem, ou de todos os objetivos que você tem, e começa a perceber ali o que você não quer. Vou te dar um exemplo. Hoje, esse vídeo eu tô gravando em 2025, tá? Hoje, eu não tenho interesse, por exemplo, em trabalhar, quer ver, com afiliados. Em 2017, 2018, foi o boom de afiliados no Brasil. Eu gostava de trabalhar com afiliados. Hoje em dia eu não gosto mais, tá? Então, se vem algum afiliado ou algum e-commerce, por exemplo, e-commerce também não sou muito fã, me procurar para trabalhar com eles, eu, Willy, não gosto tanto. Então eu falo que não, tá? Assim como todo projeto que me chamam para virar sócio ou para entrar no projeto, para fazer marketing, eu me questiono se aquele projeto ele tá alinhado com os objetivos que eu tenho na minha empresa, tá? Então, o primeiro passo aqui é definir o que você não quer. Por quê? Imagina que você pega uma folha em branco, tá? E escreve lá 10 oportunidades de crescimento que você tem hoje para sua empresa, beleza? De 10 oportunidades, você vai tirar ali 5, 6, 7 que você não quer. Então, pensa assim, se tudo fosse possível, se os 10 caminhos fossem possíveis, quais são aqueles que não combinam tanto? E aí você diz não para esses caminhos. Um conceito que eu aprendi no livro chamado Essencialismo, é muito bom. Ele fala o seguinte, se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, quando você faz uma lista de tudo que você pode fazer e você começa a tirar tudo que você não quer, sobra aquilo que é viável para você querer. Então, sobra aquilo que seria importante ou que talvez faça sentido para a sua empresa ou para a sua vida. Quando você tem essa clareza de isolar o que você não quer e sobrar apenas o que você quer, você consegue ir para o segundo passo, que é exatamente olhar para aquilo que você quer e entender dentro daquilo o que tem mais opção de crescimento ou o que tem mais alinhamento com a sua vida, porque nem tudo que é possível é ideal no momento. Por exemplo, eu tenho um sócio que ele foi franqueado de um curso de inglês muito famoso no Brasil. E lá eles tinham a cultura de trabalhar de segunda a domingo, todos os dias praticamente, e muito tempo por dia.
Quando ele foi pai, ele começou a não ver tanto sentido nesse modelo. Por quê? Quando ele era casado com a esposa, sem filhos, era ok, porque a esposa apoiava ele trabalhar até 8, 9, 10 da noite. Depois que ele foi pai, ele percebeu que aquilo não fazia sentido na vida dele como pai. Então ele começou a mudar a empresa dele e ele depois montou um outro negócio que funcionou muito bem e ele parou de rodar essa franquia de inglês, tá? Então, o que você tem que pensar é o seguinte: dentre as oportunidades que você tem de crescimento, quais são aquelas que fazem sentido para o seu estágio de vida atual? E aí eu penso sempre o seguinte, cara, essa oportunidade ela vai conseguir me pagar aquilo que eu quero hoje? Essa oportunidade ela vai exigir de mim um investimento de tempo que eu estou disposto hoje a dar esse tempo ou não? Então, se questiona sobre isso, porque sabendo o que você não quer e escolhendo dentre as outras opções que você listou aquilo que você quer, fica muito fácil você escolher um objetivo. Então, depois disso, você escolhe assim, cara, vou escolher uma coisa dentre isso tudo que eu posso fazer, vou escolher uma coisa para crescer a minha empresa. Por exemplo, eu tenho uma agência de tráfego pago. Na minha agência, esse ano eu defini que eu só vou atender autoescolas. Porque é um segmento bom de trabalhar, eu gostei, eu tenho vários clientes no segmento que tem muito resultado. Então eu fiz um movimento interno nosso de falar não para outros segmentos dentro desta empresa em especial que eu tenho outras, tá? Mas essa empresa em especial só atende autoescola. Eu tenho outros negócios que atendem outros nichos, tá? Mas para essa empresa em especial, somente autoescola. Por quê? Porque vai tornar a minha operação mais fácil, mais lucrativa e fica muito mais tranquilo de eu adquirir clientes em volume por definir um nicho. Então eu tive que fazer exatamente isso que eu tô te falando, eu fiz com a minha agência. Eu sentei e falei, cara, deixa eu listar aqui tudo o que eu posso atender de cliente. Listei e dentre as opções eu vi que a autoescola era o segmento mais viável. Depois que eu dominar esse segmento, aí eu posso criar um novo time, mas vai ser um outro time, para atender um outro segmento, e assim vou indo, tá? Enquanto as empresas, em geral, no mercado, eu atendo como consultor, mentorias, etc, tá? Então, eu escolho o que eu não quero, depois eu defino o que eu quero de fato. O terceiro passo é você combinar com os seus pares esse objetivo. Isso é muito importante e eu fui aprender tem pouquíssimo tempo indo à igreja, por sinal. Que é o seguinte, cara, de forma natural, Willy, eu sou um cara muito de execução. Então eu tenho uma ideia, eu quero fazer, eu quero tocar as paradas e tal. Qual o problema disso? Quando você casa, quando você tem filho, ou quando a sua empresa cresce, ou os três ao mesmo tempo, você não toma mais um monte de decisão sozinho. Então você começa a ter que ponderar quais decisões você vai tomar, tá? Então sempre que hoje eu tenho um grande objetivo que eu vejo que é importante para minha vida, eu tenho que alinhar isso primeiro com a minha esposa, tá? Quer dizer, é primeiro com Deus, depois com a minha esposa, tá? Eu sento com ela e falo assim, Ju, seguinte, eu quero fazer isso, isso e isso vai custar tanto de esforço, por exemplo, esse vídeo, hoje é um domingo, como eu te falei. Eu tive que combinar com ela que eu passaria o final de semana aqui no escritório, estudando, para um objetivo nosso maior de produção de conteúdo. Então isso foi um acordo, cara. Foi um acordo. Ontem, sábado, fez um sol lindo aqui no Rio de Janeiro, e eu tava aqui trabalhando, criando conteúdo, eu tava aqui estudando, fazendo um monte de coisa relevante para nossa empresa. Então, eu tive que combinar isso com a minha esposa. Por quê? Porque a gente hoje tem 2 filhos. E ela teve que ficar com os meninos para eu poder estar aqui. Entende? Então, o combinar com os pares é muito importante para que você consiga levar a sua empresa para um próximo nível. E quais são os outros pares que você tem que combinar? Com a sua equipe, por exemplo. É muito importante que a sua equipe saiba dos objetivos que você tem e que eles comprem a ideia. Por quê? Se o teu time, que é o time que vai te ajudar a crescer, a desenvolver, não comprar a tua ideia, não comprar o teu plano, me desculpa, você não vai chegar lá. Ou você tem que arrumar uma equipe nova, sacou? Então, combinar com os pares, principalmente esposa ou marido e equipe, é fundamental para que você tenha resultado e consiga levar a tua empresa para um próximo nível, tá? Depois que você combina com eles e eles topam a sua ideia, você tem que criar um plano para você chegar lá.
Então essa é a hora que você, empresário, vai se isolar num canto, preferencialmente sem barulho, um lugar que as pessoas não fiquem te chamando, enfim. E você vai começar a criar um plano. Eu já vi empresários que conseguem criar um plano dentro do escritório com um monte de gente chamando. Eu, Willy, não consigo. Sempre que eu vou criar um plano, um planejamento e tal, para minha empresa, eu vou para um café, eu vou para praia, eu vou para um lugar que não vão me incomodar, tá? Abro o computador, mas preferencialmente eu escrevo no papel. Por quê? Eu não sei te explicar, mas eu gosto muito de escrever escrever mesmo em papel cortado. Então, eu tenho aqui no escritório, é porque não tá aqui do lado, senão eu ia te mostrar. Eu tenho aqui uma caixinha que eu comprei na Calunga com vários papéis cortados. Não é post-it, é papel mesmo cortado em quadrado. E aí, sempre que eu vou criar um planejamento, eu pego essas folhinhas e escrevo um tópico por folha. Então, por exemplo, eu viro e falo assim, cara, quero criar um planejamento de crescimento da empresa agora em 2025. Aí eu tenho que pensar em produto, em cliente, em estratégia. Cada papelzinho cortado que eu uso, que eu utilizo, é para um tópico desse. Então, às vezes, por exemplo, em marketing, eu escrevo 5 tópicos que são relevantes. Eu pego 5 papéis diferentes e escrevo porque isso me dá clareza do número de ações que eu vou ter que ter, e eu consigo montar isso como se fosse um quebra-cabeça. Eu posso até depois gravar um vídeo sobre isso, mostrando esse meu processo criativo, que eu já mostrei para cliente, eles acharam incrível. Então eu posso depois gravar um vídeo para vocês mostrando isso na prática. Mas esse plano é fundamental que você reserve um bloco de tempo de 2 a 5 horas, 6 horas, sei lá, mas é um tempo grande, não pode ser 15 minutos. Achar que se você montou um plano em 15 minutos, ou você é um gênio de planejamento, ou possivelmente seu plano tá furado, tá? Eu aprendi isso com o mentor que eu tenho. Então, cara, planejamento demora tempo. Você precisa de um tempo focado ali, 2, 3, 4, 5 horas. Eu gosto de tirar o dia inteiro. Sempre que eu vou montar algum planejamento, eu saio do escritório e eu passo o dia inteiro fora, num café, em algum lugar, trabalhando, sem ser interrompido, com o telefone em modo avião, montando o planejamento. Se eu montei o planejamento em 1 hora, irmão, eu sei que tá errado. Eu vou revisar aquele planejamento até ele ficar top. E aí eu crio esse plano para me levar de onde eu estou para o meu objetivo. Agora tu percebe por que quando você não tem um objetivo tão claro, é difícil criar um plano? Porque você criar um plano para chegar em qualquer lugar que você não sabe onde é praticamente impossível. Ou vai ser um plano furado, que ele vai te levar a andar um pouquinho e te faz parar logo depois, entendeu? Então, para criar esse plano, tire tempo de qualidade, sem ser interrompido. E por final, depois que você tem o plano na mão, chegou a hora de você começar a execução dele. Então, lembra daqueles acordos que eu falei para você fazer com os pares? É nesse momento que você vai, com o plano macro e micro na mão, levar para os seus pares, levar para a sua equipe, para a sua agência de marketing, um adendo. Eu tenho agência e eu falo para vocês. Definição de estratégia de marketing não é função da agência, é função do empresário. O empresário ele tem que conhecer o mínimo de marketing para orientar a agência estrategicamente no que eles têm que fazer. Se você está terceirizando 100% a estratégia de marketing para uma agência, a chance é de que não vai funcionar. Mas isso é um tema também para um outro vídeo, tá? Então pensa o seguinte, com o teu plano na mão, você leva esse plano para os seus pares, os seus sócios, você leva para os seus funcionários, etc., para que eles comecem a executar esse plano, tá? Por isso que é um grande erro quando as empresas querem crescer, que elas fazem o seguinte, elas criam uma ideia maluca da cabeça, criam um documento com a implementação deles e já passa para o time, sem o time estar ciente do planejamento, sem os pares estarem cientes de o custo operacional daquilo, o custo de tempo daquilo, sem você, empresário, ter clareza se aquele caminho que você vai percorrer, se aquela linha de chegada é o que você quer. Então acontece sempre de você ver negócios que pivotam o tempo todo, que vão indo para um lado e para o outro perdidos, porque não fazem um mínimo de planejamento, tá? Então, para fechar aqui o vídeo, eu vou recapitular para vocês os 5 passos para você saber como criar ali um objetivo definido que guie a sua empresa para onde você quer. Primeiro, é saber o que você não quer. Começa sabendo o que você não quer. Segundo, define, dentre o que você não quer,
aquelas opções que são viáveis e dentro delas você vai escolher uma para criar um plano, uma linha de chegada. Perfeito? Terceiro passo, combina com seus pares, em especial esposa ou marido e equipe com sócios e tudo mais. Depois disso, você cria um plano para chegar, esse é o quarto passo, e o quinto passo, você começa a execução do plano. Beleza? O que eu queria te falar era hoje, o que eu queria te falar hoje era isso, tá? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, cara, encaminha ele. É para o empresário amigo seu que precisa ouvir esse tipo de conversa. É muito difícil você encontrar lugares onde a gente tem um papo tão franco, cara, e aqui é literalmente um papo de ligar a câmera, eu falo um monte de besteira, eu sou gago, eu travo mesmo, não tem problema nenhum com isso. Se o gago grava vídeo, tu pode gravar também, tá? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido na sua vida. Beijo e fica com Deus.